Importa, por isso, José Manuel, olhar para quem é esta comunidade, perceber quem é esta comunidade, de onde surge e também se faz sentido haver, então, ou não, este regime excepcional. Bom dia, Bom dia. novamente. Olha, eu acho que sim, porque estamos a falar de coisas diferentes. E eu creio que a comunidade recorda isso precisamente no texto, no parecer que divulgou ontem, porque recorda que o tema da reparação histórica, que é disso que estamos a falar, uma lei que foi feita há mais de 10 anos e que permitia aos judeus sefarditas que demonstrassem a sua descendência de judeus vindos da Península Ibérica, portanto vindo de Portugal, pudessem ter a nacionalidade portuguesa. E já vamos ver como é que isso é importante, porque é que isso é importante. Recordou que isto é uma política que não tem nada a ver com a imigração. Portanto, a imigração é um outro problema, é um outro tema. Aliás, o tema da nacionalidade é mais vasto, mas neste caso concreto, mesmo terá pouco a ver exatamente com os termos habituais da nacionalidade, porque estamos a falar, como disseste bem, de uma reparação histórica. E estamos a falar de uma reparação histórica que tem a ver com aquilo que aconteceu aos judeus portugueses, aos judeus que viviam em Portugal, porque aqui depois estamos a falar de um tempo em que boa parte dos judeus que viviam em Portugal tinham sido judeus que tinham chegado muito recentemente de Castela, de Espanha, portanto, aquilo que hoje é Espanha. Portanto, estamos a falar do Édito de 1496, que é um édito que em muitos aspectos há quem diga que até foi mais cruel do que o Édito espanhol, o Édito dos Reis Católicos de Castela e Aragão. Portanto, que é um édito de expulsão ou conversão forçada, sendo que isto vai na sequência de um período em que, de alguma forma, Portugal era uma espécie de oásis para uma comunidade judaica que na regionalidade da Europa era perseguida, era expulsa, era ostracizada. Reparemos que, enfim, a ideia dos guetos não é uma ideia que surge em Portugal. E nesse período exato, portanto, no período ali do final do século XV, depois do Édito de Expulsão de Espanha, portanto, Isabel a Católica, havia praticamente só em Portugal e na Polónia é que era possível acolher judeus. Quer dizer, a maior parte dos outros países tinha, por exemplo, o Reino Unido já tinha feito éditos de expulsão. O Reino Unido, na altura, não, Inglaterra. Sim. Portanto, não havia ainda Reino Unido. Mas o mesmo tinha acontecido noutros países, portanto, esta perseguição era uma perseguição que tinha atingido níveis elevados. Em Portugal, em concreto, os judeus já cá estavam há muito tempo. Quer dizer, eles chegaram cá muito antes de Portugal ser Portugal. Portanto, chegaram cá no primeiro milénio, bem cedo, depois das guerras, das guerras na Judeia, portanto, do revolta contra os romanos, que é, enfim, anos 60, 70 da nossa era, e, portanto, estavam cá há muito tempo vivendo, e tinham estado cá com os visigodos, continuaram com depois da ocupação islâmica, até porque havia, enfim, a relação de tolerância foi variando conforme os vários regimes islâmicos que tivemos na Península, ou vários períodos, mas de uma forma genérica podiam cá estar, e depois tinham inclusive muita importância no período em que Portugal começa a expansão, porque são, ao contrário do que se passa em Espanha, são grandes financiadores, são os banqueiros do reino, do rei, se preferires, não é? E, portanto, há inclusive alguns reis que os acolhem com grandes braços abertos, por exemplo, o caso de Afonso V, o pai de Dom João II. Com Dom João II as coisas já não foram exatamente a mesma coisa. Nós transformamos Dom João II num grande mito, num grande rei português. Às vezes, quando perguntamos, o príncipe perfeito, não é? Quando falamos de qual é o melhor rei português de sempre, às vezes hesita-se entre Dom João II e Dom Dinis, não é? Portanto, da mitologia que vem um pouco da história clássica. Ora, no caso concreto da comunidade judaica, Dom João II já tem, digamos, uma herança que eu diria mista. Porquê? Porque, da mesma forma que nós recordamos aquilo que vai passar com Dom Manuel, portanto, e Dom Manuel é quem vai aceitar, de alguma forma, a imposição dos reis católicos e também
digamos assim dizer, não ficar com os judeus que tinham fugido de Espanha, mas também obrigá-los, a ideia principal dele era obrigá-los à conversão, e que tinha a ver com o papel económico que eles desempenhavam. Eles eram, de alguma forma, mais dispensáveis em Espanha do que eram em Portugal. E, por isso, ao forçar a conversão, está-se para uma, enfim, é uma violência. É uma violência, quer dizer, não é a expulsão, uma violência, a conversão não é uma violência menor, sobretudo se pensarmos em tudo aquilo que vai acontecer depois com todos os séculos da Inquisição, com os de Izar, com essas coisas todas. E, portanto, mas com Dom João II há um primeiro ato, da mesma forma que nós recordamos o ato de expulsão, e temos a ideia que ele acolheu os judeus ao princípio, isso é verdade, mas é verdade, contra o pagamento, eles tinham que pagar para ficarem cá, era eles ficavam cá temporariamente, depois podiam ser expulsos, e a seguir ele, quer dizer, durante este período, ele faz algo que é pouco referido, agora um pequeno filme na internet, um vídeo, penso que produzido pela comunidade do Porto, comunidade israelita do Porto, que recorda esse episódio. É um episódio que nós falamos muito pouco, nós falamos muito do episódio do massacre de Lisboa, portanto, que é um massacre de que o povo de Lisboa foi castigado pelo rei Dom Manuel, mas que ocorreu em Lisboa, 1506. Hoje temos um pequeno monumento no Largo de São Domingos, perto do Rossio, em que isso é recordado. Milhares de mortos, um pogrom de enormes dimensões, mas antes disso tinha havido o roubo de milhares de crianças que, para as converter, de alguma forma, à revelia dos pais, e longe, isto é, e tão longe que era São Tomé. Portanto, a ilha de São Tomé, lá no Equador, foi uma catástrofe. Não se sabe exatamente os números dos que terão ido, terão sido enviados para São Tomé, mas talvez 2.000, e desses pelo menos 3/4 morreram entre a viagem e a chegada lá, seguramente. Se bem que alguns sobreviveram e ainda se falava disso muitos séculos depois. Bem, dito isto, a verdade é que nós temos tudo isto provocou eles acabaram por espalhar-se, primeiro Holanda, Itália, Levante, o Império Otomano, na altura quando digo Levante, porque Levante inclui aqui não apenas o que é atualmente o Império Otomano, mas, por exemplo, uma cidade que é importantíssima, que é Salónica, fica hoje na Grécia, que na altura fazia parte do Império Otomano, e onde mantém tradições que fazem com que hoje nós ainda falemos dos judeus da Península Ibérica, que é de alguma forma sinónimo de sefarditas, portanto tem a ver com a forma como era identificada a Península Ibérica no judaísmo, e diferentes em algumas tradições, inclusivamente alguns detalhes da forma como praticam a religião dos judeus do centro e leste da Europa, que são os Ashkenazi. Portanto, são aquelas grandes comunidades que se mantiveram, foram aquelas grandes comunidades, Polónia, Rússia, Alemanha, naturalmente também, portanto, que tinham tradições ligeiramente diferentes, e que nós ainda hoje vemos isso. Ora bem, porque é que é importante nós termos esta... Eu não vou falar muito mais, porque temos aqui pessoas que sabem muito mais do que eu. Mas queria só contar uma história pessoal que, de alguma forma, para mim, simboliza muito a maneira como muitos membros desta comunidade mantiveram uma relação que eu diria que não é apenas cultural, não é apenas de memória, tem lados afetivos com a sua origem. A sua origem é a Península Ibérica. Como disse, na altura era difícil muitas vezes distinguir quem eram, quer dizer, não havia passaportes nem bilhetes de identidades como hoje, não é? Portanto, quem é que era de Castelo, ou quem é que era de Portugal, ou quem é que era de Aragão, ou quem é que era de outros reinos de Espanha. E esse episódio foi uma situação que eu vivi há quase 30 anos, portanto, em dezembro, lembro muito bem, foi no final do ano de 1995, eu na altura estava em reportagem na antiga Jugoslávia, Guerra dos Balcãs, estava a acabar na altura, e eu fui a Sarajevo. A certa altura, Sarajevo é uma cidade, enfim, na altura mártir, tinha estado cercada, inclusive para chegar lá tive que fazer, enfim, uma viagem bizarra, mas tem um rio, tem uma parte antiga, onde se mistura tudo, portanto ali muito perto uns dos outros fica uma igreja católica, católica porque os croatas são católicos, uma igreja de cristianismo de rito oriental, portanto ortodoxa,
e a sinagoga, e as mesquitas. Há muitas mesquitas, portanto, a maioria da população é muçulmana, há muitas mesquitas em Sarajevo, e ali uma zona relativamente, há um rio que atravessa aquilo, portanto, umas pontes, e muito perto da ponte onde começou a Primeira Guerra Mundial, onde foi assassinado o arquiduque de Ferdinand. Portanto, a certa altura vais passar uma viatura com uma palavra em português que me pareceu em português. O termo exato, por acaso eu costumo dizer lá beneficência, mas fui verificar o que escrevi na altura, porque eu escrevi sobre esta matéria, e não é exatamente, o nome é La Benevolência. La Benevolência. Eu penso, mas que raio de coisa está aqui a fazer uma ambulância com matrícula jugoslava, portanto, na altura, enfim, não sei se já era Bósnia, mas talvez ainda fosse jugoslava, com uma palavra em português. Fiz umas perguntas. Não, há uma comunidade judaica, ainda cá há alguns, e eles têm uma associação de uma ONG, portanto, humanitária, portanto, que dá apoio, enfim, uma cidade cercada, mortos, feridos, fome, tudo, dá apoio. E onde é que isso fica? E tal, fica ali. Cheguei lá, bati à porta, consegui falar com o presidente dessa comunidade, um senhor chamado Jacob Finci. E essa altura disse, nós mantivemos aqui, éramos muitos, de facto, contou um pouco a história da comunidade. Sarajevo era uma cidade com uma comunidade judaica muito grande até à Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, enfim, aquilo foi ocupado pelos nazis, como enfim, toda aquela região da Europa foram quase exterminados. Mas nós mantemos e tal, e porquê lá a benevolência? Sim, porque nós temos aqui ainda, nas nossas casas, ainda falamos naquilo que nós habitualmente chamamos ladino, ou então que se chama muitas vezes judeu-espanhol, ou judeu ou espanhol, que é a língua, quer dizer, o português antigo, que não seria muito diferente do castelhano, o português do século XV, o português que eles falavam, português ou castelhano que eles falavam no século XV e que continuaram a falar. Eu pedi-me falar um bocadinho em ladino. Ele começou a falar em ladino e aquilo percebe-se tudo. E ao mesmo tempo, isto passaram-se 5 séculos, não é? Estou em 1995, a expulsão foi em 1496. São 501 anos depois. Portanto, quem mantém uma relação deste género com os sítios de onde vieram, quer dizer, não é só apenas uma questão de reparação, merece atenção. Nós muitas vezes falamos na nacionalidade, temos que dar atenção aos aspectos da língua e da cultura, e não apenas saber se as pessoas estão cá a viver ou não. E neste caso, acho que na nacionalidade isto faz todo o sentido, até porque estes processos já ocorreram várias vezes, às vezes bem, outras vezes mal. Portanto, por exemplo, no princípio do século passado, houve em 1913 para as comunidades desta região, portanto, ali, não exatamente dos Balcãs, quer dizer, mas do Levante, não é? Os Balcãs, Sarajevo não é bem Levante, mas fica assim um bocadinho a norte da Grécia, não é? Mas, por exemplo, Salónica, Esmirna, que fica na atual Ásia Menor, muita a possibilidade de pedir a nacionalidade portuguesa. Depois isto correu tudo de uma forma muito complicada, porque depois veio a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou agora discutir os detalhes disso, mas há aqui uma coisa que é curiosa, que muitas vezes, quando esta polémica surgiu por causa dos papéis. Há ou não há papéis por causa do Abramovich. Nesse processo de falta de papéis, uma das coisas que, por exemplo, uma das maiores comunidades era a comunidade de Salónica. Em Salónica chegou a haver maioria de judeus. Talvez já não houvesse na altura, no princípio do século XIX, mas chegou a ser uma cidade com maioria de judeus, é uma cidade cosmopolita, uma cidade incrível. Há, em 1917, salvo erro, ou 1907, enfim, no princípio do século XIX, há um grande fogo em Salónica que queima o consulado português e onde desaparecem os papéis todos. Na altura, tinha havido a possibilidade de imensos judeus pedirem a nacionalidade e pediram. Portanto, não é uma coisa de agora, é uma coisa que aconteceu há 100 anos. Há mais de 100 anos. Depois isto complica-se e na altura, enfim, Salazar, por razões legalistas e também de equilíbrio
na Segunda Guerra Mundial não dá toda esta... Quer dizer, houve alguns cônsules que ainda revalidaram os documentos portugueses, que não era exatamente um passaporte português, não era exatamente a nacionalidade portuguesa, mas mostra que isto é uma coisa antiga, uma coisa que não nasceu agora, não é um oportunismo, porque agora de repente queremos viver Portugal, é uma coisa antiga. E desse ponto de vista faz toda a diferença, na minha perspectiva, e se houve problemas com aquela lei, com questões de coisas que correram melhor ou pior, fala-se imensas vezes do Abramovich, mas não vejo nenhuma razão para o Abramovich não ter ascendência portuguesa, pode perfeitamente ter, não vejo nenhum motivo para deixar de ter, só porque é uma pessoa pouco popular, de repente tornou-se popular e rica, e pode ter comparado, enfim, investigue-se. Agora, desse tempo, para que este processo excepcional possa acabar, possa terminar. E eu creio que é isso que está em causa neste caso, e por isso faz todo o sentido da exceção. A exceção não é um benefício excepcional no sentido de ser desigual. É tratar de forma diferente aquilo que de facto é diferente.